Tudo bom, pessoal? Boa tarde. São 15 para as 6. Eu quero mostrar um pouco aqui para vocês minha modesta contribuição. Não é nenhuma tese mirabolante, nenhuma tese infalível, mas o que de fato nós podemos fazer para resgatar o verdadeiro conservadorismo no Brasil e não ficarmos apenas de saudosismos, de períodos políticos, etc. Bem, antes de explicar um pouco o processo que nós podemos fazer, que foi um processo que foi feito aqui no Brasil, sobretudo da década de 20 até a década de 50, onde o conservadorismo era muito forte no Brasil, eu quero explicar para vocês um pouco o que a esquerda fez quando ela foi derrotada nas suas guerrilhas no período do regime militar. Vamos lá. Nós temos aqui os partidos comunistas. Não, peraí, comunista de azul não, né, galera? Tem que ser de vermelho, né? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês um pouco de alguns partidos, né? Comunistas. E eles têm uma atuação política partidária nos seguintes partidos. Aí a gente vai colocar aqui PT, PSOL, PCdoB. Nós temos... fala aí, Rede, mais o quê? PDT. PCB. PSB. Não, o PSB vou botar como globalistas aqui. Não, PSB. Ah, isso, o PSB, o PHS, que também está ligado lá no Foro de São Paulo. Os partidos que são ligados ao Foro de São Paulo, eu vou colocar aqui, etc., que nem a gente fez antes aqui, quando a gente estava conversando, né? E aqui a gente tem a esquerda, né, do PSDB, que é globalista, né, bancada pelo George Soros. Mas nesses partidos de esquerda fabiana, nós podemos resumir os nomes de FHC, Nunes, né, o Aloysio Nunes, o motorista do Marighella, o Matheus, né, o Serra, que era da Frente Nacional, esqueci o nome agora, e o Aécio, que em 1983 foi para a Internacional Socialista da Juventude Socialista, em Moscou. Ele se orgulha disso no site dele. Então, eles aqui são os partidos políticos. E esses partidos políticos, eles têm uma atuação muito vasta, que é uma atuação cultural, na área jurídica, na área de segurança pública, na área da educação. Mais o quê? Me lembra alguma aí que eu já tinha falado aqui? Jurídica, área de segurança pública, educação. Cultural é o todo, né? Jurídica, entretenimento, né? Espera que escrever e ler meu tempo. Entretenimento, agora vai. Na área de entretenimento, cinema, né? Televisão, TV, etc. Então, etc. aqui. E na parte da religião. São as áreas onde eles atuaram fortemente desde a década de 70 ou 60 para cá. Né? Sendo que os comunistas já estavam aqui há muito tempo. Né? O Partido Comunista Brasileiro, desde do início aí da República, que deu... A República é a mãe dos comunistas aqui no Brasil. Antes deles não existia. Antes da República só existiam dois partidos, os liberais e os conservadores. E agora a República deu, né? Ela é a mãe dos comunistas aqui no Brasil, né? E fez essa belezura que a gente tem aí hoje. E dentro dessas atuações jurídicas, segurança pública, educação, entretenimento e religião, eles têm uma atuação diversa. Então, eu vou falar um pouquinho da atuação deles na parte da religião, na parte jurídica. Na parte jurídica, eles tiveram o apoio, vou botar aqui, apoio. Ops. Deixa eu apagar aqui, tá feio. Vou escrever de novo aqui. Na parte jurídica, eles tiveram o apoio dos positivistas. Opa, peraí que eu vou pegar aí já.
positivistas. Os comunistas, em geral, né, os socialistas, os comunistas, a esquerda em geral, eles tiveram na parte o apoio dos positivistas. E dentro dos positivistas nós temos os militares, que sempre apoiaram militares, que sempre foram antirreligiosos, ateus, anticlericais, um ódio à Igreja Católica, hoje um ódio ao cristianismo em geral. Então, se você for para algum site positivista, você vai encontrar lá positivistas descendo o pau, por exemplo, na bancada evangélica, né? Então, esses são os positivistas. Para quem não sabe, positivismo de Augusto Comte é o que está escrito na lei, é o que está valendo. Então, se a lei mudar, agora a gente tem que obedecer a lei. Não importa se a lei é boa ou má. Se for lei, tem que apoiar. Se não for lei, a gente pode condenar. Então, basta tomar o poder e aí você fica ali, a lei pela lei, né? Vou fazer um resumão aqui do que seria Augusto Comte e o pensamento dos positivistas. Na área de segurança pública, os direitos humanos, né? Direitos humanos. E aqui a minha crítica não é apenas aos direitos humanos que nós temos hoje, mas ao humanismo em si. Ou seja, o humanismo colaborou com os revolucionários, né, com os comunistas, os positivistas, os socialistas. Na área de segurança pública, eles aplicaram isso aqui. Na área de educação, o analfabetismo funcional provocado por Paulo Freire. Não apenas Paulo Freire, né, mas não somente o construtivismo de Paulo Freire, mas toda uma atuação de destruição da alta cultura na parte da educação. E na parte do entretenimento, lembremos aquilo que Stalin falava, né? Não ajam na política, ajam no cinema. Entretenimento, de novo, Stalin falou que era para atuar aqui. Na parte de cinema, cultura. E nessa parte do entretenimento, eles vão usar a filosofia freudiana, que depois vai se desenvolver ali em Marcuse, etc. Então eu vou colocar aqui Freud, Marcuse e etc. Então aqui a gente tem o pensamento revolucionário recebendo apoio disso aqui. E na religião, o marxismo dentro da religião. Dentro do catolicismo é a teologia da libertação. Teologia da libertação. Essas são as diferentes atuações que eles têm dentro da sociedade e elas estão conectadas umas com as outras. Na parte de segurança pública e direitos humanos, vocês lembram quando eu falei num outro vídeo meu, onde eu explicava para vocês que aquela... Putz, agora eu esqueci o nome agora. Tem uma associação, depois eu vou pegar depois o nome, agora que me fugiu o nome, mas é uma associação de formação de policiais que vai trabalhar na área de pedagogia, que eles vão usar todo esse sistema de Paulo Freire e toda a mentalidade socialista, né, de fazer o criminoso como coitadinho, vítima da sociedade, etc. Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Porque se não fizermos isso aqui, não vai adiantar criar partidos políticos. Não vai adiantar ficar fazendo protesto. Não vai adiantar ficar fazendo movimentos. Não vai adiantar ficar criando trabalhos que sejam políticos eleitorais. O trabalho político eleitoral está do lado de cá. E aqui está a militância. A militância e o trabalho cultural. Então tudo isso aqui é o trabalho cultural. Eu vou botar aqui, ó. Área da cultura. Área cultural, vou botar aqui, ó. Então tudo isso aqui é a atuação da esquerda e de todos os pensamentos revolucionários, comunistas, socialistas e não os militares em geral, né? Entendam, né? Teologia da missão integral, obrigado. O pessoal já mandou ali. Teologia, deixa eu botar aqui. Teologia da missão integral, é isso? Isso. Beleza. Da missão integral. Hoje eu estou recebendo 2 amigos aqui e eles estão me ajudando. Bem, é óbvio que isso aqui não são todos os militares. Tem militares que são gente boníssima, mas outros que são meramente positivistas. Ou seja, eles não são conservadores e eu vou explicar por que eles não são conservadores. Um por um eu vou botar aqui. Então, essa aqui é toda a atuação da área cultural
em geral. É óbvio que a gente poderia botar aqui, falta a área de saúde aqui também. Na área da saúde, por exemplo, na área da saúde, para implantar o aborto, né? Eutanásia, etc. E em todas essas áreas, eles estão presentes. Existem muitas outras áreas aqui, mas eu quero trabalhar só com essas aqui. Essas 6, elas são fundamentais. Inclusive, o entretenimento ele é subalterno aqui, e a saúde é mais importante que ele. Mas essas aqui são as áreas de atuação, tá bom? Então vamos lá. A esquerda trabalha dessa maneira. Na parte jurídica, ela está conectada. Eu vou para cá agora, espero que vocês estejam me vendo aí. Dá para me ver aqui ainda? Tá. Na parte jurídica, por exemplo, eles destruíram a tradição jurídica de lei natural, né, o pensamento tomista, e, enfim, eles destruíram toda a base da lei com a força do positivismo, e ela tá intimamente ligada à área da educação, porque com a atuação deles na educação, os comunistas e todos os revolucionários em geral, os comunistas, socialistas e globalistas, eles conseguiram fazer com que a educação fosse se moldando ao projeto deles de futuro, que é a tomada de poder. Então eles começaram a destruição na formação dos professores, para que os professores destruíssem a formação dos jovens e das crianças. E formando assim novos juristas que depois pudessem ser aí no juiz supremo, como o Toffoli, o Fachin, e aí depois ficar legitimando pela lei, pela força da lei, todo um ativismo judicial. Eles vão legitimar o aborto na saúde, eles vão legitimar a condenação de policiais na área da segurança pública, aquele policial matou o bandido, não sei o que, tá aqui, ó. Na área do entretenimento, eles vão apoiar e não vão cumprir a lei quando eles estão atacando a religião. Então, todo esse ativismo aqui da área, de toda essa área cultural, eles estão intimamente interligados. Na área da saúde, eu já falei para vocês, questão do aborto, questão de eutanásia, controle... Por exemplo, os globalistas são apaixonados pelo controle populacional, então incentivam os contraceptivos e outras coisas mais. Tudo isso interligados. Os comunistas ficam lá quietinhos, não falam nada. Aí o PSDB vai lá e banca George Soros, que é louco pelo controle populacional, fica falando isso aí. E aí na área da saúde, interligada à área da educação, eles vão ensinar para as crianças que o número de pessoas no mundo é muito grande e o mundo não vai caber mais ninguém. Sendo que toda a população mundial cabe no estado do Texas. Na área de segurança pública, ficou muito grande aqui, não é que tudo bem. Na área de segurança pública, nós vamos ter aí eles vão minimizar o valor dos militares. Aí você pergunta assim, mas pô, Alan, os militares são positivistas, a maioria deles estão corroborando. Sim, mas eles são vítimas, bem dizer, né? Vítimas e burros por serem positivistas. Mas eles acabam sendo vítimas, porque eles não vão fortalecer as forças militares, não vão tornar os militares mais fortes, com um sistema bélico potente para poder combater os inimigos, vão baixar o salário dos militares, fazer com que a carreira militar seja algo muito difícil, muito penoso. Na área de segurança pública, eles não vão dar força para as forças auxiliares, que são a polícia militar, não vão valorizar o bombeiro, não vão valorizar a ação da área de segurança pública contra os traficantes. Por exemplo, Brizola, enquanto foi governador do Rio de Janeiro, ele foi o primeiro governador do estado do Rio de Janeiro a proibir que a polícia fosse realmente dizimar lá mesmo, matar aqueles traficantes que estavam trazendo armas e armas e armas e armas. E também na área de segurança pública, o Comando Vermelho foi criado no mesmo período do PT. Ou seja, os prisioneiros políticos do PT que deram toda a formação para a criação do Comando Vermelho e assim fazer um crime organizado, para fazer de boi piranha, como diz Olavo, nesse processo de revolução. Na área da educação, já falei para vocês, já falei um pouco para vocês, infelizmente seria um pouco repetitivo aqui para que vocês possam memorizar. Na área da educação é Paulo Freire, desconstrutivismo,
acabaram com sistemas tradicionais, a formação cívica, a formação da memória, o ensino do latim, a literatura foi destruída, os autores, os livros. E aqui eu quero frisar o seguinte, por exemplo, a questão do MEC. A gente vai lá, toma o poder, coloca o nosso presidente, coloca o nosso ministro da educação. Não vai resolver. Por quê? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem rápida para vocês. O MEC, para poder escolher os livros que serão usados nas escolas, eles precisam usar essas 3 canetinhas aqui para vocês entenderem. Aqui está o MEC. O MEC vai delegar uma universidade para poder avaliar os livros que estão nas editoras, e as editoras publicarão os livros que os escritores escreveram. Então, se a gente quer uma reforma do MEC, não adianta colocar um presidente, um ditador, seja lá o que for, que vá fazer uma mudança. Por quê? Ele vai depender das universidades, as universidades vão depender das editoras, e as editoras vão depender dos escritores. Então, sem escritor conservador, as editoras vão continuar publicando livros esquerdistas, e assim as universidades tomadas pelos esquerdistas não têm outra opção. Então nós precisamos de escritores, precisamos de editoras e precisamos de universidades tomadas pelos conservadores. Sem isso é impossível fazer uma reforma no MEC. Tal foi a destruição que eles fizeram na área da educação. Ou seja, não existe solução mágica. Na área do entretenimento, a gente precisa apoiar o trabalho de músicos, o trabalho de pessoas. Por exemplo, o Danilo Gentili está fazendo um trabalho sozinho dentro do SBT, uma área cultural, tendo às vezes que receber convidados que ele não gosta, mas ele tem que receber para fazer dinheiro, fazer o programa ficar forte, para depois ele conseguir trazer um Jair Bolsonaro, que não é recebido em nenhuma mídia grande, para depois receber a Raquel Sherazade. Eu sei que existe a treta da Raquel Sherazade, está criticando o Bolsonaro, etc. Tenha uma visão mais ampla, tá? Tenha uma visão mais ampla. Aqui não é um jogo uma luta de boxe onde existe lado A e lado B. A gente precisa ter uma visão mais ampla. E na área do entretenimento não temos quase ninguém. Então, comediantes, novelas, filmes, são todos para destruição da família, para poder colocar na cabeça das pessoas que a propriedade privada é ruim, que as empresas grandes são perigosíssimas e que as empresas são ruins, os donos, os patrões são pessoas ruins e bom é o pobrezinho, trabalhador, etc. Na área da religião, eu quero dar uma ênfase maior. Tá? Por que eu quero dar uma ênfase maior na área da religião? Para que os católicos entendam e que os protestantes entendam por que eles precisam nos apoiar nesse trabalho. Vou explicar aqui para vocês. Na área da religião, religião. Os conservadores católicos, entendendo a gravidade do problema da década de 20 da atuação dos comunistas no Brasil, antes de quererem criar partido, movimento de rua, ou seja lá o que fosse, eles fizeram círculos de estudo. Ponto 1. Círculos. Peraí, vou fazer um G aqui. Círculos de estudo. Eles criaram círculos de estudos em quase todo o Brasil, onde depois esses círculos de estudos viraram revistas e centros. Revistas. E depois, em terceiro momento, viraram centros de formação. Revistas com esses intelectuais e centros de formação. Qual foi o fruto disso? O fruto disso foi que os positivistas e os comunistas ficaram desesperados, e são desesperados até hoje com o trabalho dessa gente. Porque esses círculos de estudos virou uma revista. Um exemplo para vocês, a revista A Ordem. Revista A Ordem, que deixou de ser publicada, foi fundada pelo bispo, se eu não me engano, Dom Vital, junto com Jackson Figueiredo. Jackson Figueiredo foi um grande líder intelectual conservador no Brasil. Ele criou essa revista Ordem, onde escreveram nessa revista Gustavo Corsão, vou botar aqui o nome aqui. Na revista Ordem, Gustavo Corsão, publicavam traduções de Chesterton, o inglês, o intelectual britânico. Eles tinham o que depois virou
um humanista e acabou colaborando com a esquerda da teologia da libertação, o Alceu de Amoroso Lima. Amoroso Lima. E tantos outros grandes escritores. Eu não quero colocar o nome deles todos aqui. Mas o Alceu de Amoroso Lima, na década de 50, que foi começou a cair, eles perderam essa força de círculos de estudos, revistas de centro de formação. Os conservadores brasileiros perderam grande força por causa da influência do pensamento de Maritain, que foi um teólogo católico que no primeiro momento de sua vida era um filósofo maravilhoso, mas depois chegou a trocar cartas, por exemplo, com Saul Alinsky. Maritain trocava cartas com Saul Alinsky. Né? Aquele lá que a Hillary ama. E o Maritain acabou influenciando a maioria dos intelectuais católicos na década de 40, 50, 60, e ele é o responsável, por exemplo, pelo Concílio Vaticano II, que implodiu a Igreja Católica por dentro, com uma democratização dentro da Igreja, etc, etc. Não quero entrar aqui nesses detalhes, mas o Maritain, ele vai influenciar o Alceu de Amoroso Lima. E depois, quem vai tirar vantagem disso? Dom Helder Câmara, um bispo comunista. Dom Helder Câmara, um bispo comunista que foi o grande responsável de não apenas ajudar a criar, mas destruir totalmente a CNBB. Ele foi o grande responsável. Dom Helder Câmara, comunista declarado, fortemente criticado pelo Nelson Rodrigues, que era amigo de Alceu de Amoroso Lima, que também usava um codinome Tristão de Ataíde. Tristão de Ataíde. Eu não lembro se era com Y ou com I, vou botar com I, tá? Ataíde. Depois vocês me corrijam aí, por favor. E o momento em que o Gustavo Corsão sai da revista Ordem, na década de 50, vou botar aqui um tracinho, ele sai da revista Ordem, Gustavo Corsão, saindo da revista Ordem, ela fica tomada desses católicos, né, que tinham mais tendência ao socialismo, ou eram abertamente pró-Rússia, como era o caso de Alceu de Amoroso Lima. E antes de que isso acontecesse, por exemplo, para vocês entenderem Dom Helder Câmara começou como nacionalista, da mesma maneira Alceu de Amoroso Lima. Os nacionalistas e os comunistas aqui no Brasil, eles eram intimamente ligados. De mentalidade bem positivistas, esses nacionalistas, eles inclusive tinham que bater continência, junto com os comunistas, a foto de Hitler. Então, o Nelson Rodrigues, ele chega a mencionar isso, de que os partidos comunistas aqui no Brasil faziam aquela saudação para Hitler para a foto dele, porque devido ao pacto de Molotov. Depois que eles se rompem, e aí surge a Segunda Guerra, aí agora eles são contra Hitler. Né? Mas eles estavam unidos. Então os comunistas e os nazistas estavam de mãos dadas, inclusive saudando foto do Hitler. Gustavo Corsão sai na década de 50, período pós-guerra, um momento muito difícil, as pessoas muito perdidas, sem saber o que fazer diante de tanta atrocidade, muita perda de sentido no mundo. E aí começa o ocaso da revista A Ordem aqui no Brasil e de outras revistas, o Círculo, como é que é o nome do círculo lá? Círculo de Estudos Bandeirantes. Círculo de Estudos Bandeirantes no Paraná, que também foi forte. Tem outros grupos de estudos também em São Paulo, no Nordeste. O Brasil era repleto de grandes intelectuais. Né? Cecília Meirelles era desse círculo conservador. Nós temos grandes escritores, não só apenas o Corsão, como o próprio Carlos Lacerda, que depois foi perseguido pelo regime militar, mesmo sendo de direita, mas porque ele era conservador, ele não positivista. Então, esse é o cenário. Minha proposta humilde para vocês, tá bom? Desculpem passar tão rápido,
mas é a minha humilde proposta para vocês que querem fazer algum trabalho e está cansado de ver movimentos de rua, movimento disso, movimento daquilo, e ter que ficar correndo atrás de protesto, de fazer protesto, o pessoal não vai, marca e tal, e gasta dinheiro com caminhão, e não tem resultado nenhum, e acha que está tendo resultado, não está tendo, enfim. O que vocês precisam fazer? Minha humilde sugestão. Criem associações culturais. Criem associações culturais. Associação, movimento cultural, seja lá o que for, que resgate o pensamento de algum intelectual do seu estado. Intelectual, vou botar aqui estado, tá bom? Ups. De algum intelectual do seu estado, quem for do Rio de Janeiro, crie uma associação cultural Gustavo Corsão, Associação Cultural Carlos Lacerda, Associação Cultural, sei lá, quem for da Bahia, se eu não me engano ele era da Bahia ou do Maranhão, Associação Cultural Jackson Figueiredo, Associação Cultural, como era o nome daquela intelectual lá do Paraná? Westphalen. O primeiro nome dela? Cecília Westphalen, por exemplo. Outros intelectuais que também eram de lá da região, ou quem for de São Paulo, resgata o nome, por exemplo, Dr. Plínio Correia de Oliveira, ou de algum outro intelectual. Vocês vão criando essas associações culturais em cada estado, e com essas associações culturais, vocês podem fazer o que pode ser feito. Vamos lá. O que pode ser feito. Por que eu vou colocar aqui o que pode ser feito? Porque vocês vão se desgastar à toa. Tentando... tem que fazer isso, tá? Criar partido, né? Fazer um trabalho dentro da Câmara de Vereadores, como prefeito, como governador estadual, como deputado federal, como governador, enfim, como presidente. A gente tem que fazer esse trabalho político. Mas lembrando que não existe trabalho político sem essa militância. E a militância é exatamente isso aqui. O que pode ser feito? Sugestões minhas aqui. Vocês podem fazer ações filantrópicas ou de caridade, ou ações populares que possam auxiliar uma creche, de uma freira, ou de um colégio, ou, sei lá, de algum grupo religioso evangélico que cuida de dependentes químicos. Ações de caridade, vou chamar aqui, né? Eu não gosto muito do termo caridade aqui, por questões teologais, mas ações de caridade, vamos chamar assim. Ações de caridade, vocês vão poder fazer ações dentro das escolas, explicando, por exemplo, que não houve golpe militar, mas houve regime militar, que é possível se fazer críticas ao regime militar, mas o regime militar realmente trouxe novo ânimo econômico para o país, que eles derrubaram as milícias, que militares foram mortos nesse período, enfim, etc. Mas fazer devolver a narrativa da verdade para os fatos históricos e não deixar isso na mão dos comunistas. Porque eles dominam a narrativa. Eles explicam como foi 1889, eles explicam como foi o período da Nova República, eles explicam o período do regime militar, eles explicam como foi composta a pérfida Constituição de 1988. Então, assim, eles dominam a narrativa, são eles que ficam falando. Vocês agora vão poder entrar dentro das escolas. Como? Fazendo isso aqui, fazendo um trabalho de Associação Cultural Gustavo Corsão. Ninguém nunca nem vai saber que você é de direita ou que não é. Você está querendo fazer o resgate intelectual daquele pensador ali. Ou não escolhe o nome dele, escolhe um nome qualquer, entendeu? Assim como Terça Livre. A gente colocou o nome Terça, o pessoal pergunta, a gente começou a fazer pelas terças-feiras e a gente usou o T e o L para poder bater na teologia da libertação. Então, quando o cara daqui a 10 anos fala assim, eu assisto o TL, a teologia da libertação não, a teologia da libertação é uma Terça Livre. Então o cara vai usar, é o domínio semântico que eu quero fazer da sigla TL. Isso é um trabalho que eu faço modestamente aqui no meu canal. Vocês podem fazer isso usando um nome genérico ou um nome de algum intelectual. Mas, por que não Associação Cultural Direita São Paulo? Não, porque vocês precisam fazer uma ação cultural que una, por exemplo, vocês vão fazer palestras
dentro dos tribunais regionais, então ações jurídicas. Ah, eu sou advogado, eu sou juiz federal, juiz estadual, eu não quero me meter nessas questões políticas, são complicadas, mas nessa área cultural eu posso agir. Eu posso trabalhar dando palestras, falando da importância do justnaturalismo, por exemplo, ou da importância do direito natural, explicar como é um crime o aborto, etc, etc, juridicamente, falando da defesa da família, da propriedade, falar contra a ideologia de gênero. Na área jurídica, o cara pode fazer isso aqui. Na área de segurança pública, ações de segurança pública. Vocês podem começar a fazer atos, por exemplo, isso aqui eu acho que seria sensacional. Vocês procurarem as viúvas dos policiais mortos e perguntar se eles estão precisando de ajuda financeira, de algum trabalho. Esqueçam o Estado. Nós sozinhos podemos fazer isso. Procurar essas pobres viúvas que sofreram, que sofrem até hoje, perderam seu marido derramando sangue por mim e por você. Fazer uma ação de trabalho dentro da segurança pública, atendendo essas mulheres e não atendendo aos bandidos, aos criminosos. Entendeu? Fazer um trabalho assim. Vocês podem fazer inúmeras ações usando essas associações culturais. Essas associações culturais, elas serão muito mais frutuosas do que movimento político partidário. Porque vocês vão atuar em todos aqueles campos que eu coloquei aqui, que a esquerda domina hegemonicamente hoje. Desde o momento que vocês entenderem que a esquerda não são os partidos, mas é a militância, que os partidos é um mero reflexo do que eles estão fazendo aqui do lado de cá, naquele outro quadro que eu fiz para vocês, quando vocês entenderem isso, aí sim vocês vão criar partidos e terão frutos, porque vocês terão militância. Então não adianta ficar querendo atuar única e exclusivamente no campo político quando vocês não têm militância e não têm ações dentro de todo esse complexo sistema de dominação da área cultural. Grupos de estudos, é necessário estudar, é necessário formar as pessoas, mas eu sou novo, talvez você possa falar assim, eu tenho 16, 15 anos, 20, senta o rabo na cadeira, estuda, se junta com amigos na sua cidade, começa a se formar, faz o terceiro livre curso lá para aprender latim, história do Brasil, filosofia, pedagogia, enfim, vários outros cursos que tem lá, inglês, música. Vai trabalhando isso, e quando você já tiver aí daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, vocês terão uma militância forte, organizada e que será assustadora para os comunistas. À medida em que vocês viram aí a questão da escola sem partido. O Barroso, que serve a George Soros, ele já está ali querendo acabar com a ação paralela à escola sem partido lá em Alagoas. Vocês precisam entender. Não adianta ficar batendo o pé contra o STF, não adianta ficar tentando fazer ações pragmáticas que mudem da noite para o dia. O que acontece? As pessoas ainda não entenderam e pensam que estão dentro de uma democracia. Nós temos aqui o jurídico, o parlamento e eu vou botar aqui o chefe de governo, né? Que é ao mesmo tempo o chefe de Estado. Né? Vou botar aqui chefe de governo, que ao mesmo tempo aqui no Brasil é o chefe de Estado, que é o presidente. Aqui o parlamento. Peraí. Parlamento. O parlamento. E aqui o STF, né? Não vou nem botar jurídico, vou botar STF. STF. Então, o que o povo tentar mudar, seguindo a Constituição, tentando fazer isso, aquilo, outro, por meio do parlamento, vai vir o STF e vai destruir isso aqui. Vai vir o chefe de governo, o chefe de Estado, e vai montar por meio dos ministérios, uma destruição dessa ação popular que foi feita dentro do parlamento. E se você conseguir convencer o STF, não pode aborto, que não sei o que, não sei o que, o parlamento vai lá, vai tentar mudar isso, e o chefe de governo, o chefe de Estado, por meio dos ministérios, vai... então você acabou de dar a dica pra gente. Vamos conseguir o presidente pra gente, e aí o presidente vai conseguir fazer tudo. Não, se ele não tiver parlamento, ele não faz nada. E se o presidente tiver o parlamento inteiro, o STF vai começar a encher o saco.
Então a mudança, ela é gradual e lenta. Não tenham pressa. Para de pensar que vocês têm que resolver problemas da noite para o dia. Se vocês virem jornais, debates intelectuais do início do ano 2000, nós estamos na mesma ladainha. Passaram-se 17 anos. Se você pegar debate da década de 90, passaram-se 27 anos, já está menos. Se você pegar a década de 80, 37 anos a mesma merda. Se você pegar a década de 70, 47 anos, tá. Não adianta, não tenham pressa. Façam como os próprios comunistas fizeram. Eles fizeram um trabalho lento, um trabalho longo, mas que teve frutos. Hoje, por mais que você coloque presidente, eles ainda têm hegemonia cultural. Ou seja, é necessário criar uma nova cultura. É necessário formar o nosso povo. É necessário fazer um trabalho lento e gradual. Não tenham pressa. Essa aqui é a minha humilde contribuição. Aceito todo tipo de crítica, aceito todo tipo de correção. Eu sei que virá gente falando, então mete uma intervenção militar e resolve o problema. Não, não vai resolver, porque é um problema hegemônico e também porque não sabemos até que ponto esses militares positivistas vão querer agir contra nós. Aqui não é um discurso de ódio às Forças Armadas. Pelo amor de Deus, não é de jeito nenhum. Eu tenho todo o carinho pelas nossas Forças Armadas, sobretudo pela Marinha, né, que nunca deixou de ser monarquista. Mas nós sabemos que não é tão simples assim confiar neles. Né? Precisamos confiar em nós, no povo. Né? Não nos políticos e não nas Forças Armadas. Tá bom? Espero que tenha contribuído aí. Aceito todo tipo de crítica e quero críticas até para poder acurar e melhorar isso. E se eu tiver errado, eu peço desculpa a qualquer pessoa aí. Um abraço, fique com Deus. Gilles Benny.